Você sabe a diferença entre o trabalho do perito psicólogo e do assistente técnico? Hoje a gente vai falar sobre a perícia psicológica, que é um assunto que cai em muitas provas de concurso e vai iluminar aquelas dúvidas que você tem sobre esse assunto. Então, essa aula de hoje, a gente vai trazer algumas diferenças básicas, já começando sobre essa, que é a diferença do perito e do assistente técnico. O perito, ele tem um trabalho muito mais voltado para dar uma assistência às decisões judiciais. Então, o perito, ele trabalha junto ao instituto que está tomando aquela decisão. Nesse caso, ele tem todo o trabalho de ser imparcial e também deve responder todas as solicitações que o juiz fizer. No caso do assistente técnico, ele já tem um caráter diferente. O assistente, ele assessora uma das partes em relação a questões técnicas. Então, vamos imaginar que o perito produziu um laudo e o assistente técnico, ele é o responsável para ver se esse laudo está correto, se tem alguma questão específica que pode ser melhorada ou pode ser questionada. Então, com isso, ele tem o trabalho de analisar laudos e também analisa processos de avaliação como um todo, porque os laudos, queira ou não, vêm de um processo de avaliação psicológica. Quando a gente está falando do trabalho deles, por mais que de certa maneira eles conversem entre si, o trabalho do perito psicólogo e do assistente técnico não pode interferir um no outro. Então o perito não pode interferir no trabalho do assistente técnico e assim sucessivamente. Então é muito importante que isso seja salvo, seja considerado durante todo o trabalho pericial. Quando a gente está falando sobre a realização da perícia, tem alguns pontos que devem ser seguidos. E o primeiro deles é que o perito não deve estar presente durante os procedimentos do assistente técnico e vice-versa. O assistente técnico também não pode estar presente durante os procedimentos metodológicos do perito. Outra questão é que o assistente técnico, ele pode formular quesitos ao perito. Então ele não só tem a possibilidade de analisar o laudo que foi produzido, assim, ele também pode fazer questões, elaborar quesitos para esse perito em relação à avaliação que ele fez. O trabalho pericial, ele pode incluir, nesse caso aí, observações, entrevistas, visitas técnicas, sejam a instituições ou domiciliares também, e aplicações de testes, dentre outras técnicas psicológicas. E isso não é restrito apenas ao perito. O assistente, ele também pode fazer visitas ou usar de algumas dessas técnicas. Outra coisa importante é que a realização da perícia, ela exige um espaço físico adequado, porque é necessário que você garanta a privacidade da pessoa que está sendo atendida. Então a perícia tem que ter um local específico, tem que ser realizada em um local específico, que a gente consiga garantir essas condições mínimas. E outro ponto importante também é que o psicólogo perito pode atuar em equipe multiprofissional, mas é importante que ele preserve a sua especialidade, a sua especificidade, né? E o limite também da sua atuação, não se subjugando a nenhuma das outras especialidades presentes. Então, se ele estiver trabalhando com um advogado, por assim dizer, ele vai responder as questões que são referentes à psicologia, o advogado vai responder as questões que são referentes à área dele, mas um não vai se sobrepor ao trabalho do outro. Então, isso também é importante dentro do trabalho pericial. Então, a gente tem aqui algumas coisas importantes que a gente salvaguardou, é que o psicólogo, uma coisa muito importante é que o psicólogo que atuar como psicoterapeuta de uma das partes envolvidas em um determinado litígio, ele não pode atuar como perito ou assistente técnico de uma das partes. Isso é super importante, porque muitas questões caem justamente nesse ponto de vista, perguntando se o psicólogo, que na verdade atende alguém, tem maior capacidade de ser perito, assistente técnico, e ele não pode assumir nenhum desses dois papéis enquanto ele for o psicólogo, psicoterapeuta de uma dessas duas partes. Então agora o que a gente vai fazer é resolver algumas questões de concurso para ver como você está se saindo e se realmente conseguiu diferenciar esses dois pontos. Essa questão aqui traz alguns pontos específicos da Resolução 8 de 2010, que é a resolução que fala justamente sobre o trabalho do perito e do assistente técnico a respeito das informações que a gente viu aqui. Se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, é só checar essa resolução e você vai ver os pontos que a gente discutiu na aula de hoje. Essa questão fala assim: assinale a alternativa correta no que se refere à relação entre peritos e assistentes técnicos, conforme o proposto pelo Conselho Federal de Psicologia, através da Resolução 8 de 2010. Aqui eu trouxe para vocês algumas questões, a gente vai ver essas questões e vai discutir um pouco para decidir qual que seria a resposta certa.
Na letra A, diz que o trabalho do perito poderá contemplar a realização de observações de conduta, entrevistas, aplicação de testes e utilização de recursos lúdicos, com exceção a visitas domiciliares, que só poderão ser realizadas pelo assistente técnico. Isso aqui está incorreto, porque o perito também pode fazer visitas, como a gente viu dentre aquelas ilustrações que a gente falou do que deve ser seguido durante a perícia. Na letra B, diz aqui que o trabalho do perito deve ser realizado necessariamente nas dependências físicas do fórum judicial, enquanto o assistente técnico deve entrevistar seu cliente no consultório particular. Aqui a gente já vê, a gente até viu lá dentro das regras que a perícia, o trabalho pericial deve acontecer dentro de um lugar que tenha condições físicas de atender a pessoa. Mas a gente vê aqui também que diz que o assistente técnico deve entrevistar o cliente no consultório particular. Isso vai de encontro àquela ideia que a gente viu, que o psicoterapeuta não pode ser assistente técnico ou muito menos perito de uma das partes. Então essa aqui também está incorreta. Na letra C, diz que o perito e o assistente técnico devem fazer o seu trabalho de forma independente, sendo permitida a presença do segundo nos procedimentos periciais apenas quando esse não intervir na autonomia teórico-técnica e ética profissional do primeiro. Aqui diz basicamente que o assistente técnico pode estar presente no trabalho do perito, e a gente viu que um não pode estar presente ou interferir no trabalho do outro. Na letra D, então aqui a gente já vai marcar a letra C como incorreta, e na letra D diz que o trabalho do assistente técnico deverá restringir-se à análise do laudo pericial, conforme realizado pelo perito, não podendo aqui, nesse caso, o assistente técnico ouvir pessoas envolvidas na situação de litígio. Isso aqui a gente viu que o assistente técnico, ele pode ouvir pessoas sim, isso está lá na resolução. Essa aqui está incorreta, porque não é só o perito que pode ouvir pessoas. O assistente técnico, ele analisa o laudo, mas ele também pode lançar mão dessas técnicas. E na letra E, diz que o perito assistente técnico não pode estar presente durante os procedimentos metodológicos do trabalho do psicólogo perito, assim como este último não pode interferir no trabalho do assistente técnico, e foi exatamente isso que a gente viu na aula. A gente viu justamente que o perito não pode influenciar o trabalho do assistente técnico, assim como o assistente técnico não pode influenciar o perito. E a dica importante é não esquecer que o psicoterapeuta não pode trabalhar como perito ou assistente técnico no caso de uma das partes estarem envolvidas no litígio. Eu espero que algumas das suas dúvidas tenham ficado mais claras aqui, e qualquer dúvida é só deixar para mim nos comentários. Eu vejo você na próxima aula. Tchauzinho!